Muito bem-vindos ao primeiro encontro de 2023 do Pense Saudável. O tema de hoje é Cuidando do Cuidador. É um trabalho todo realizado e executado pela equipe da Mental Health, que muitos de vocês já conhecem. Nós estamos todas presentes aqui hoje. Nós somos a Feng, a Raquel e a Carol, que são psicólogas, a doutora Lia e eu, que somos psiquiatras e terapeutas cognitivos. Um trabalho todo baseado na terapia cognitivo-comportamental e na terapia comportamental dialética, que são duas linhas muito práticas, muito objetivas, que apresentam e ensinam estratégias que podem ser usadas no dia a dia. É por isso que a gente usa. E esse encontro é um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Primeiro porque está sendo gravado. A gente vai gravar só enquanto a doutora Lia e eu falarmos, e depois, no fim, nós vamos abrir para perguntas, né? Tanto pelo chat quanto com o microfone aberto, quem quiser perguntar. E aí essa parte de perguntas não vai ser gravada, para preservar o sigilo de cada um, né? A gente gosta sempre de lembrar nos nossos encontros que tem dois princípios que a gente se baseia. Primeiro é o princípio do sigilo, né? Então a gente vai gravar o que a gente tiver para falar e depois a gente não vai gravar mais o sigilo dos participantes. E um princípio que a gente acha muito importante da terapia comportamental dialética, do respeito pelos outros. Então, cada um de nós está fazendo o melhor que pode. Então, se alguma das coisas que nós sugerimos, que nós falarmos, ou qualquer outra pessoa do grupo ou dos participantes falar, não fizer sentido para você, parecer que não tem nada a ver, lembre-se, é o melhor que aquela pessoa pode fazer agora. Deixe ficar aqui e leve para você, leve para sua casa, para sua vida, apenas o que fizer sentido. Como estamos as 5 presentes no encontro, a Carol, a Feng e a Raquel vão estar mais atentas ao chat, respondendo o que for possível durante o encontro, e no final, a Lia e eu vamos tentar responder da melhor forma possível, para poder ajudar ao máximo. Então, agora eu vou me silenciar e vou passar a palavra para a Lia, para ela começar. Boa noite, só vou compartilhar aqui a tela para nós iniciarmos. Bom, o meu nome é Lia Kunzler, né? Como a doutora Cecília já nos apresentou a equipe. A nossa equipe tem trabalhado desde o início da pandemia com encontros que buscam ajudar as pessoas no manejo do estresse com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E o primeiro encontro de 2023 selecionado foi Cuidando do Cuidador. Tem sido um tópico que cada vez mais tem chegado para qualquer área, não só da psiquiatria, da saúde mental, né, mas a população mundial cada vez mais precisa cuidar de quem está cuidando de outra pessoa. Aí o que acontece? Nós temos 2 linhas que trabalham em parceria, digamos assim, é um trabalho conjunto dentro das terapias. Uma delas, eu vou pegar só o apontador que eu prefiro para localizar. Então, uma dessas linhas que está aqui em cima é a terapia comportamental dialética e a outra terapia cognitivo-comportamental. Aqui tem uma figurinha minha, um meme meu, assim, com a cabeça quente. Qual é a ideia? Porque tem um galheteiro de abacate aqui embaixo. Porque eu busco reforçar que os temperos, então aqui é um saleiro e um pimenteiro, que os temperos estão para a culinária, assim como as nossas emoções estão para a nossa saúde mental. Mas qual é uma coisa muito importante que cada vez mais eu também tenho ressaltado? Não só isso, mas que no tempero eu pego realmente a pimenta e coloco a mais ou a menos ou adequadamente.
E a amígdala cerebral, não, que seria, então, esse localzinho bem pequenininho no nosso cérebro, não é a amígdala da nossa garganta, é a amígdala no cérebro, ela é como se fosse o nosso galheteiro do cérebro. Ela não tem compartimento. Então, quando ela é ativada, ela ativa tanto emoções tidas como positivas, quanto as negativas. As pessoas dizem, poxa, eu estava tão bem, de repente eu comecei a ficar preocupada, ou triste, ou ansiosa, porque não tem essa divisão. Então, o nosso objetivo qual é? Acalmarmos a amígdala cerebral. Quando ela está muito ativada, autores dizem que ela sequestra o córtex cerebral. O que quer dizer isso? Ela ativada, ela dificulta que nós consigamos raciocinar e manter decisões saudáveis ou até tomar decisões saudáveis e necessárias. Então, para o nosso objetivo de fazer as pazes realmente entre a nossa razão e a nossa emoção, então esse equilíbrio, nós buscamos essas duas linhas. A terapia cognitivo-comportamental, que aqui está representada pelos abacates, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ela busca o quê? Acalmar a amígdala de cima para baixo. Então, nós reestruturamos os pensamentos e acalmamos a amígdala cerebral. Já a terapia comportamental dialética, que é representada aqui tem um cofrinho, que é uma Buda, né, em posição de lótus. Então, como não, ela está meditando, né? Então, a ideia aqui são estratégias corporais, estratégias, então, que não são da reestruturação dos pensamentos, para acalmar, então, essa amígdala cerebral de baixo para cima. Então, aqui tem a seta laranja e aqui tem a seta verde. Então, essa busca dessa parceria das duas linhas. E aí, o que tem, então? Por que o nosso trabalho vem sendo aprimorado e sendo mantido? Porque Dona Sudak, que é dos Estados Unidos, ela tem esse livro onde ela diz, combinando TCC e remédios. E ela fala uma frase muito importante, que é, os medicamentos não ensinam habilidades. Em nenhum momento ela, nem nós, dizemos que os medicamentos não são muito importantes, às vezes fundamentais em algumas situações, mas eles sozinhos não vão fazer com que a pessoa consiga aprender as habilidades e colocá-las em prática. E aí uma questão também muito importante é como o nosso cérebro aprende. Como é que eu vou aprender algo aqui, hoje à noite, diferente, para colocar em prática? Ou eu vou ouvir novamente algo que eu já sabia e nunca coloquei em prática e vou experimentar. Então, qual é a ideia aqui? Nós usamos essa pirâmide, onde tem realmente primeiro um aprendizado passivo e o ativo. No passivo, se nós observarmos, o nosso cérebro vai aprender entre 10% e 50%, a metade do que ele tem de condições de aprender, se nós ficarmos ali. Estou aqui lendo, ouvindo, observando, e se eu vejo, se eu ouço. Qual é o nosso objetivo como equipe, como profissionais de saúde? Que nós ajudemos o nosso cérebro a aprender mais e melhor. E para isso, nós precisamos entrar no aprendizado ativo. Quando, então, 70% quando nós discutimos, 80% quando nós fazemos, né, que eu falei há pouquinho, já ouvi isso, mas deixa eu colocar em prática, então o meu cérebro aprende melhor. E qual é, até o final do encontro? É isso, aprendermos estratégias. Então esse aqui é só um pôster, digamos assim, figurativo, ilustrativo, mas para chamar a atenção que uma semelhança da TCC com a DBT é a prática do aprendizado. Então, durante a fala, fazer prints dos slides, fazer anotações, contar para alguém, encaminhar, porque aqui é só uma ilustração, né, que tem realmente o que nós vamos fazer. Aqui está a pirâmide, aqui representa DBT, aqui TCC, e aqui
cartões de enfrentamento e planos de ação. Então, a ideia é aprender coisas para colocar em ação. Aí agora eu vou parar a minha interrupção, vou interromper o meu compartilhamento de tela e vou passar a palavra para a doutora Cecília. Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar a tela e vou falar um pouquinho com vocês. Então, ser cuidador é uma missão, né? É uma missão de extrema importância para quem é cuidado e para a família, para o resto da família também. Mas só que ser cuidador nem sempre é uma escolha. Nem sempre o familiar que tá incumbido de cuidar escolheu isso, quis isso, sonhou com isso. Muitas vezes sim, muitas vezes a pessoa tem essa predisposição, tem esse dom e se oferece, né? E quer fazer isso, mas muitas vezes não. São as circunstâncias que levam, né? Então, a gente precisa lembrar que, apesar de ser uma missão muito honrosa, muito boa, muito importante, ela é trabalhosa e, por vezes, estressante, né? Pode ser que alguns cuidadores, alguns familiares, sejam super tranquilos com o familiar a ser cuidado, cheios de amor, né? E que tenham as dificuldades e lidem com as dificuldades. Já tem outros familiares que têm amor, sim, mas tiveram relações difíceis com aquele familiar a ser cuidado. Então, a missão se torna um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais estressante, por vezes bem mais trabalhosa, bem mais estressante. E isso não tira a importância e muito menos o valor do cuidador, né? O que a gente vai precisar é ter muita atenção com o cuidador, porque quem está cuidando vai muitas vezes se sentir sobrecarregado, tanto fisicamente, talvez noites mal dormidas, talvez ter que correr para cima e para baixo para ajudar, para uma internação, para uma intervenção, comprar remédio, levar ao médico, né? Muitas vezes sobrecarregado com a sua própria vida, tendo que conciliar. Então, a gente vai ter, aqui o nosso papel é a gente ajudar a dar atenção a essa sobrecarga e não só ficar focando, ai, está sobrecarregado, que ruim, que ruim. Não, vamos ver como é que a gente pode ajudar, né, nessa missão tão nobre e, por vezes, tão difícil. Opa, não está querendo passar? Vamos lá. Opa, desculpa, gente, passei para o lado errado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sobrecarga. Como eu disse, né? Pode ser que o cuidador, Por que eu botei uma imagem de mulher? Porque 80% dos cuidadores informais que são familiares são mulheres, né? É um papel ainda muito feminino na nossa sociedade, no mundo todo, né? Então, muitas vezes, o cuidador, a cuidadora, está com muita dificuldade de conciliar a sua vida pessoal, né? Com os cuidados com o familiar que precisa ser cuidado. Tendo que lidar com demandas de rotina, muitas vezes o comportamento, né? As emoções, os conflitos da situação, conflitos passados. Muitas vezes tem questões financeiras. Pode ser que em algumas famílias ter um cuidador formal, ter ajuda, seja preciso. Já em outras, é possível que não seja viável financeiramente, logisticamente, né, ter essa ajuda. Então, as finanças, muitas vezes, são uma questão a serem olhadas com carinho, né? Pode ser que haja falta de apoio, falta de informação, né? Pouco acesso à informação, pouca possibilidade de ter apoio. E muitas vezes o cuidador está tão exausto, tão sobrecarregado, que se esquece ou deixa de lado o próprio autocuidado, aumentando ainda mais a sua sobrecarga, né? E aí eu gosto de lembrar, né? A nossa equipe fez um treinamento o ano passado, né, gente? Ou foi o ano retrasado? Family Connections. Eu acho que foi o ano retrasado.
Nós, como equipe, fizemos um treinamento com equipe de fora, uma profissional brasileira, mas que trabalha fora, né? E a gente recebeu um treinamento para ajudar famílias que lidam com desregulação emocional, doença mental grave, né? E, e foi muito interessante, porque a imagem da máscara de oxigênio do avião foi uma imagem que foi trazida mais de uma vez, e que quando a gente fez o trabalho, quando nós oferecemos um grupo para familiares, nós usamos essa imagem, né? Então, o cuidador precisa lembrar do autocuidado, né? Aceitar a sua situação. Aceitar não é gostar, não é se conformar, né? Aceitar bom, é isso que eu tenho, o que eu posso fazer com isso que eu tenho? É com isso que eu tenho que lidar, né? Então, o autocuidado passa por aceitar a situação, cuidar da própria saúde, cuidar do sono e da própria alimentação, buscar apoio social, pode ser que outros familiares ou outros amigos, né, possam ajudar. Lazer, lembrar que o cuidador precisa de ter momentos de descanso para se recuperar, se restabelecer. E muitas vezes precisa de apoio profissional para cuidar do seu ente querido, que está precisando de cuidados, mas também cuidar de si próprio, né? Então, eu gostaria de lembrar que muitas vezes a gente precisa pôr a máscara de oxigênio na gente antes de ajudar o outro. Não é uma questão de egoísmo, dane-se o outro, agora eu estou mal, não. Para o outro ficar bem, eu preciso estar inteira, eu preciso estar bem, porque senão eu não vou conseguir cuidar do outro. Então, o autocuidado é fundamental. E aqui, de autocuidado, me leva a um acrônimo da terapia comportamental dialética de Marsha Linehan, a DBT, né, Dialectical Behavior Therapy. É um acrônimo para melhorar o momento. O acrônimo é o improve, que quer dizer melhorar em inglês, né? E como é que se usa esse acrônimo? Esse acrônimo, a Marsha Linehan sugere que ele seja usado quando a gente não pode mudar as circunstâncias. A gente já fez tudo que a gente podia, mas as circunstâncias não podem mudar. Então, eu vou ter que melhorar o meu momento para eu conseguir atravessar essa dificuldade. Então, vamos lá ao acrônimo. O I é de imagens. Imagens podem ser obras de arte bonitas, olhar pela janela, ver a natureza, fotos antigas de momentos bons. Eu adoro olhar para as fotos do nascimento dos meus filhos, de momentos bons em família, de viagens. Então, são momentos de comemorações, são imagens que me fazem me sentir bem, apesar das circunstâncias. É como se me dessem uma breve pausa de tranquilidade, de lembranças boas. E a gente também pode usar imagens mentais de lembranças. Lembrança quando eu posso não ter a foto da viagem, mas eu posso me lembrar de uma vez que eu viajei para a casa de um parente e foi muito bom. Um momento que a gente estava numa comemoração e a gente deu boas risadas. Então, a gente usar imagens. O M é de meaning, do inglês, que quer dizer significado. Então, a gente lembrar que essa missão que eu estou tendo de cuidar, que eu estou passando por um perrengue, que está difícil, que tem horas que eu realmente estou muito estressada, muito sobrecarregada, isso tem um significado, isso significa alguma coisa. Isso significa que eu sou uma pessoa que tem valores, que eu estou me empenhando, apesar das dificuldades, que tem momentos muito diferentes, muito difíceis, que eu quero muitas vezes desistir de tudo, mas o significado é que eu estou presente, que eu estou fazendo a minha parte, né? Então, me lembrar disso. P de prayer, oração. Para quem tem uma crença religiosa, fazer uma oração, uma meditação, pode ser uma pausa bem interessante para melhorar o momento. O R de relaxar. Talvez eu possa me engajar em alguma atividade que no passado eu sei que me relaxava, talvez tomar uma xícara de chá, deitar uns minutinhos na rede, tomar um solzinho no fim de semana, conversar com uma amiga e fazer uma caminhada, comer uma comida gostosa, fazer alguma coisa que eu sei que me relaxa. One thing at a time, uma coisa de cada vez. Lembrar que quando a gente está cuidando do outro, às vezes a gente fica tão sobrecarregado, com tantas demandas, tantas preocupações.
E quanto mais a gente se envolve nas preocupações, mais tumultuada a gente fica, mais ansiosa, mais estressada, com mais dificuldade, né, de lidar com as coisas. A nossa amígdala cerebral, como a doutora Lia falou, que é o nosso centro das emoções, né, o nosso galheteiro emocional, fica sobrecarregado. Então, às vezes, a gente precisa parar. Tá bom, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Vou fazer uma coisa, depois eu lido com o resto. Às vezes a gente precisa tirar umas férias. Umas férias pode ser uma tarde, uma hora, pode ser umas férias mesmo, tirar uma semana, né? Pedir para alguém revezar comigo para eu poder dar conta. E se eu não puder ter ninguém para revezar, como é que eu vou ter uma pequena pausa para eu relaxar, para eu mudar de ideia, para o meu cérebro melhorar um pouquinho as emoções, para eu continuar a minha caminhada, a minha missão? E finalmente o de eu encorajar-se. Encorajar-se não é dizer assim, não vai ficar tudo bem. Não é isso. Encorajar-se é lembrar que eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é correta, apesar das dificuldades, né? E que eu estou buscando estratégias, eu estou buscando a melhor forma de lidar com o meu familiar, com a situação, né? E que eu, aos poucos, vou conseguir me ajeitar, não vai ser perfeito, mas eu vou lidando com o que for aparecendo. Eu não vou dizer que todas as letras sejam úteis para todo mundo, mas talvez aqui uma ou outra tenha te chamado a atenção, né? Talvez as imagens, talvez umas breves férias, ou relaxamento. Escolha uma ou duas dessas letras e tente usar na próxima semana. Veja como é que isso impacta no teu momento, se você consegue melhorar um pouquinho o teu momento, para continuar lidando com o que você tem que lidar, né? Bom, e aí a gente é médica e psicóloga, a gente trabalha com isso, né? Então a gente está sempre revisando a literatura, olhando o que tem escrito, publicado, né? E o que tem na literatura sobre cuidados com o cuidador? Primeira coisa que tem é buscar informação e apoio sobre, bem específico para a condição que você está lidando. Pode ser que você esteja lidando com um familiar com envelhecimento, com uma doença cardíaca, talvez com um quadro de declínio cognitivo ou demência, talvez você esteja lidando com alguma doença mental, uma depressão prolongada, não importa, um diabetes grave, não uma doença orgânica grave, não importa. O importante é você buscar informação, você saber um pouco mais. Você não está no vácuo, no escuro, você entender um pouquinho sobre o que você está tratando, com o que você está lidando, né? Outra coisa que a literatura fala muito, que melhora muito a qualidade de vida do cuidador, é a comunicação efetiva e assertiva com quem a gente está cuidando, com a equipe que cuida. Então, pode ser um médico, um enfermeiro, pode ser que você não tenha acesso, esteja com dificuldade de ter acesso a profissionais, mas tenha familiares, amigos, grupos de apoio. Então, a gente ter uma comunicação assertiva pode ajudar muito, né? Outra coisa é a capacidade de solucionar problemas, não se deixar abater, abalar, avassalar pelos problemas, mas buscar soluções práticas para as questões que possam aparecer. E, finalmente, reestruturar as percepções e as avaliações sobre a situação estressante. Então, e sobre o familiar, dos subfamiliares, né? Então, essa é mais a parte que a Lia falou, da reestruturação, de usar o córtex para reavaliar os pensamentos, as cognições, os julgamentos e as percepções para acalmar a amígdala cerebral. Isso a doutora Lia fala muito melhor do que eu, então ela vai falar isso quando ela for apresentar a parte dela. Então eu vou pincelar as outras coisas com um pouquinho mais de detalhe. Então vamos lá. Busque informação. Não tenha vergonha, não tenha vergonha ou fique achando que é ruim pedir informação. Não peça informação, peça ajuda. Pode ser que você esteja se sentindo sobrecarregado com algum comportamento do seu familiar e que não saiba como lidar e acho que deveria saber lidar. Eu me lembro de uns anos atrás, uma família que veio muito sem graça me perguntar, eles não sabiam como lidar com a senhora, a matriarca, né, que estava com uma depressão crônica e tinha evoluído com um quadro de demência, e ela ficava andando pela casa à noite.
E muitas vezes ela tinha saído para o jardim e até uma vez saiu de madrugada para a rua. E a família estava com muita vergonha, porque achava que essa era uma falta de cuidado deles, que eles não estavam sabendo cuidar direito, não estavam sabendo colocar limites na senhora. E, na verdade, não, isso fazia parte do quadro. Eu só pude intervir quando eu fui avisada disso, e aí eu orientei a família como é que era para proceder, a gente ajustou uma medicação que estava contribuindo para isso, então retirei a medicação, fiz uma intervenção, conversei com a família, conversei com os filhos e tal, e a gente solucionou o problema, e eles passaram a entender que isso era um sinal da doença, que isso não era que ela não estava respeitando ou que eles não estavam sendo efetivos. Pense o sofrimento dessa família, enquanto eles não descobriram que isso era da doença, né? Então, pergunte para o profissional, leia, se você não tiver acesso ao profissional, procure na internet, procure grupos de apoio. Aqui tem no Brasil todo a ABRAS, né? A Associação Brasileira de Apoio à Doença de Alzheimer, né? Então, tem grupo de apoio para déficit de atenção, tem grupo de apoio para bipolar, para depressão, tem vários. A gente não está num país que tem a mesma quantidade de grupos de apoio que em alguns países desenvolvidos, anglo-saxões, mas aqui tem grupos de apoio e tem muitos postos de saúde e de assistência básica que tem alguns grupos de apoio, então vale a pena procurar. Fale com um profissional, e se você não tiver um profissional que esteja acompanhando o caso, veja o que você pode encontrar de informação na internet, com conhecidos, né? Vejam porque as informações podem ajudar a você a reavaliar suas percepções sobre o que você está fazendo e sobre o que o seu familiar está fazendo. Né? Que nem essa família, eles achavam que eles estavam conduzindo mal e estavam meio incomodados com a senhora, que achava que ela não estava respeitando os limites, né? Então, às vezes a gente tem mais informação, abaixa um pouquinho o estresse da família, né? E aí a gente consegue começar a procurar soluções para os problemas. Outra coisa é comunicação efetiva. Aqui eu botei uma imagem com uma idosa, mas, gente, não é só com o idoso, é com todos nós, né? Todos nós precisamos, que estamos lidando com outras pessoas, precisamos ter uma comunicação efetiva, né? E pode ser que o seu familiar, que você esteja, de quem você cuide, tenha dificuldade para compreender. Pode ser que ele ouça mal, pode ser que ele enxergue mal, pode ser que a doença que ele tenha faça com que ele tenha dificuldade de entender, né? Então, aqui, muitas vezes a gente tem que falar um pouco mais claro, mais devagar, mais objetivo, espaçando, explicando melhor, sem ser muito repetitivo e redundante, insistente, mas é explicar o que a gente quer, o que está passando pela cabeça, que modificação a gente está precisando fazer, né? E tente adaptar a comunicação à possibilidade do teu familiar. Pode ser do familiar que esteja doente, que você seja o cuidador, mas pode ser de outros familiares que estejam envolvidos também, né? Então, tente adaptar de forma clara, que seja compreensível. E, assim, uma coisa que eu vejo muito, até a gente no consultório, né? Às vezes a gente está com pressa, às vezes a gente está preocupado com outras coisas, ou às vezes até mesmo a raiva dificulta a comunicação. Então, assim, a minha sugestão é, se tiver com pressa, se tiver com raiva, se tiver aperreado com outra coisa, pare, relaxe, use o improve e depois tente ter uma comunicação mais efetiva. E sobre comunicação efetiva, né? Aí eu trouxe outro acrônimo da DBT, da Terapia Comportamental Dialética, da Marsha Linehan, porque a Marsha Linehan, na minha opinião, é a rainha dos acrônimos. Ela tenta facilitar a vida da gente gerando acrônimos, produzindo acrônimos. Então, esse acrônimo do Dear Man, caro senhor, né? É um acrônimo usado para a gente ser efetivo, quando a gente precisa pedir alguma coisa ou negar alguma coisa. Então, a gente está precisando comunicar alguma coisa e obter uma resposta, alcançar uma meta com o nosso familiar ou com alguma outra pessoa. Então, vamos lá para o acrônimo. A primeira parte, o DEAR. O D
de descreva, sem julgar, sem interpretar. Então, por exemplo, eu quero que o meu familiar ponha o prato na pia depois de ter comido, né? Então, como é que eu vou começar? Como é que eu vou descrever? Fulano, a gente acabou de almoçar. Você terminou de comer no seu prato. O seu prato está sujo em cima da mesa. Eu apenas descrevi a situação para situar o meu familiar no que eu quero pedir para ele, né? De expressar. Expresso o que eu penso, o que eu sinto, o que eu percebo. Eu estou me sentindo cansada. Eu já tenho muitas coisas para fazer. Então, eu estou expressando o que eu sinto, né? O que eu penso. Veja bem que eu comecei com a palavra eu. Eu não disse, você está me dando trabalho, você é um preguiçoso, você não está me ajudando. Eu disse, eu estou cansada, eu estou com muita coisa para fazer. Então, eu expressei o que eu sinto, né? Eu comunico para o outro qual que é a minha percepção. O A, peça de forma assertiva o que eu preciso. Então, não é porque eu disse que o prato estava sujo na mesa e que eu estou cansada, que a outra pessoa vai saber que eu quero que ela ponha o prato na pia. Eu posso pedir. Eu gostaria que você pegasse o seu prato e levasse para a mesa toda vez que você terminar de comer. E reforçar, falar por que isso seria bom para a nossa relação, né? Então, com isso eu ia me sentir menos cansada e eu senti que eu estou tendo sua ajuda, né? Então, é assim, eu descrevo, eu falo o que eu preciso, eu peço o que eu preciso e explico por que eu preciso disso. E aí, a parte do MAN, né, o MAN, é a segunda fase. Muitas vezes o familiar, e pode não ser o familiar de quem eu cuido, pode ser outro familiar, né? Retruque, se queixa, você pede demais, e queira mudar o foco. O M é de manter o foco, não mudar o tema. Insista, sim, mas eu gostaria que você, por favor, levasse o prato para a pia, né? O A de uma atitude tranquila e confiante. Não é levantar a voz, xingar, né? É manter, nem também me encolher. É olhar nos olhos e, de uma forma tranquila, assertiva, eu falar do que eu preciso, muitas vezes usando a técnica do disco arranhado, repetindo, sim, eu te ouvi, mas eu preciso que você, por favor, leve o prato para a pia, porque assim eu vou me sentir melhor, eu vou sentir que a gente está juntos nessa, que você está me ajudando também, né? E ele estando sempre aberta para negociar. Pode ser que o meu familiar diga, olha, hoje eu estou com pressa, eu tenho outra coisa para fazer, ou eu estou com muito sono, ou eu já tomei um remédio para dormir e eu estou meio tonto, né? Então, esteja aberta para negociar. Não é uma coisa, eu pedi, então tem que acontecer. É claro, né, gente, como eu falei no slide anterior, eu vou ter que pedir coisas ou negar coisas que sejam compreensíveis para o meu familiar. Se o meu familiar não conseguir lembrar de um dia para outro que eu pedi, se eu peço hoje e amanhã, porque ele tem uma doença degenerativa, amanhã ele não vai lembrar, amanhã eu vou ter que repetir de novo, né? E se o meu familiar, por acaso, não tiver capacidade de fazer o que eu estou pedindo, talvez eu tenha que rever o meu pedido. Então, isso é o Dear Man. Terceira coisa, então, era comunicação, né? A gente falou de informação, de comunicação e de solução de problemas, né? Então, vamos lá, solução de problemas. Esse slide, quem já assistiu a aula, já viu esse slide adaptado de algumas formas, né? Então, assim, primeiro, a solução de problemas é eu primeiro identificar o problema que eu quero resolver. Já vou contar para vocês um outro exemplo. Então, eu vou precisar de identificar o problema, o estressor do momento. Não é eu dizer, tem isso, tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo, e ela não está dormindo, e ela não está comendo, e o cuidador não está me ajudando, e o marido está fazendo tal coisa. Não, escolher um estressor de cada vez, né?
buscar possíveis soluções e recursos. E aí, muitas vezes, vai depender de eu perguntar, de eu pedir ajuda, de eu consultar um profissional, de eu ver o que já deu certo antes, das habilidades que eu tenho. Aí eu vou escolher uma estratégia e vou pôr em prática e avaliar se deu certo. Então, eu vou contar para vocês também uma história, uma situação que eu tive uns anos atrás, também com uma senhora, também com quadro de demência. E o que eu estou dando exemplo de demência, gente, mas não é só para demência que a gente usa isso, tá? Isso é para qualquer pessoa que a gente esteja precisando ajudar. E a queixa da cuidadora, ela vem me procurar, a queixa da cuidadora principal, que era familiar, que era filha, disse assim, a mamãe está fazendo birra na hora do banho. A mamãe está uma porca, ela não quer tomar banho. Bom, vamos entender o que essa mãe, né, o que essa senhora estava acontecendo. O que acontecia? Era uma senhora que estava dormindo muito mal à noite, que tinha pesadelos, então estava dormindo muito mal. E aí, de manhã, a filha queria que ela levantasse na hora, né? A hora que ela queria, que ela achava conveniente para ela tomar um solzinho, que eu acho que a filha estava certa, tinha o seu lado de razão, né? Os dois lados aí estavam certos, na minha opinião, né? E queria que ela levantasse, então, e que já entrasse direto para o banho, tomasse banho, lavasse o cabelo e tal, e depois a filha ia levá-la para tomar café da manhã e tomar um solzinho lá fora. E essa senhora, toda vez que ela era acordada, às 7h30, 8h, ela criava um escândalo, dizia que não ia levantar, que não ia levantar, que já tinha tomado banho, que não ia tomar banho, que não ia tomar banho, que não ia tomar banho. Então, assim, tá, o problema é o banho, tá? E aí eu perguntei para a filha, mas ela sempre tomou banho de manhã? Não, ela sempre gostou de tomar banho no final do dia. Mas agora, para a ordem da casa, seria melhor que ela tomasse banho de manhã. Eu falei, eu entendi, mas olha só, está sendo melhor para a ordem da casa, mas não está acontecendo. Como é que a gente poderia resolver isso? Então a gente combinou que a gente ia tentar ajudá-la a dormir melhor, né? Então eu mexi na medicação, tentei ajustar algumas coisas, de desligar a televisão mais cedo, não deixar ela ficar na televisão até tarde, né? E tal, para ela ver se ela conseguia dormir um pouquinho melhor. E a gente tentou negociar o horário do banho. Tá bom, é bom que ela tome banho de manhã, mas será que não poderia a gente tentar que ela tomasse o café da manhã, que ela tomasse um solzinho e antes do almoço ela tomasse banho? Aí a filha disse que não, antes do almoço não teria problema. Então vamos. Tá, então a gente identificou o estressor, que era o banho, possíveis soluções, então ajustar o sono e tentar rever a hora do banho, né? Escolhemos a estratégia de tentar fazer o banho na hora do almoço, pusemos em prática e avaliamos. Com uma semana eu liguei para perguntar como é que estava. E ela me disse que a senhora ainda resistia um pouquinho ao banho, mas que não tinha mais birra. Então, são essas, às vezes a gente precisa pensar em soluções diferentes. O que dá certo? Não é ficar pensando no que é certo. O certo seria que ela tomasse banho assim que ela acordasse. Ok, mas está dando certo? Não está. Então, vamos ver o que dá certo. Tá? Então, a solução de problemas passa por isso. E lembrar que tem algumas formas da gente resolver problemas. Isso a gente tirou dos nossos encontros do Family Connection, esse trabalho que a gente fez com famílias, que tem 3 formas que a gente pode resolver o problema. Uma forma é unilateral. O problema está lá, ninguém vai resolver, então eu vou fazer sozinha a partir do princípio que o resto da família vai entender que tem que resolver. Resolve? Resolve, mas sobrecarrega o cuidador. A gente também pode tentar fazer uma coisa imposta, coercitiva. Não, agora a partir de hoje vai ser assim, você vai tomar banho às 8h da manhã, né? E é bem possível que a outra pessoa cumpra, mas cumpra com raiva ou faça birra. E às vezes a gente tem que pensar na forma colaborativa. O que a gente pode negociar? Né? O que dá para a gente negociar? Será que tem algum outro familiar que pudesse nos ajudar aqui, né? Então, nessa questão do banho, será que teria algum outro familiar que pudesse ajudá-la, a senhora, a tomar banho na hora do almoço? Né? Será que a gente pode conversar com ela, explicar
né? E dentro das limitações de ter algum tipo de colaboração. Então, assim, então de lembrar que muitas vezes o cuidador se sobrecarrega ainda mais, porque termina fazendo tudo sozinho, e aí esperando que os outros depois vão ajudar, e muitas vezes isso não acontece. Pode ser que muitas vezes fiquem tão desgastados que tentam impor, e isso muitas vezes gera mais desgaste e mais má vontade, menos boa vontade. Então, o que geralmente funciona é a forma colaborativa, né? Então, talvez pensar como é que a gente pode pedir colaboração do resto da família, até mesmo dentro das capacidades do meu familiar que eu estou cuidando, o que dá para ele colaborar? O que dá para ela me ajudar? O que dá para a gente negociar? E assim, e para a solução de problema, a gente muitas vezes tem que aceitar radicalmente e redirecionar a mente, né? Aceitação radical é um termo, de novo, da DBT, da terapia comportamental dialética, né? Eu aceitar as coisas como elas são, né? Então, não é, eu gostaria que fosse diferente. Não. A minha mente muitas vezes vai devagar, porque eu gostaria que fosse, mas é o que é. Então, vamos ver o que a gente tem para agora. E exige um pouco de esforço eu me conectar com o presente, eu não ficar, não devia ser assim, já tinha sido muito melhor. Não, vamos ficar no agora, focando na solução possível e nos valores pessoais, no que é importante para mim. É importante eu estar aqui disponível, é importante eu conseguir levar o meu familiar ao médico, é importante eu cuidar de mim. Vamos ver o que dá para fazer. Redirecionar sempre a mente quando eu notar que eu estou indo divagando para o presente, para o passado ou para o futuro. Foi tão melhor antes, ou tomara que no futuro seja diferente. Não, vamos voltar para agora, volta para agora, volta para o foco agora, né? E lembrar sempre de fazer o que dá certo e não ficar insistindo no que é certo, o que você acha que é certo, né? Lembrar que isso é difícil, gente. Aceitar e redirecionar a mente para o presente não é fácil. Então, eu botei essa imagem desse homem nessa encruzilhada por isso, nessa bifurcação por isso. A gente pode ir pelo caminho que a gente está acostumado, de se queixar, de não aceitar, de bater, de se lamuriar, ou a gente pode ir para o caminho do aceitar e tentar fazer o que é possível para agora. Já estou acabando, já vou passar para a Lia. Falando muito, né? Vamos lá. E aqui, por que isso? Aí eu trouxe uma foto que eu tirei no início da pandemia, eu fui fazer uma caminhada na primeira seca, na época aqui de Brasília, na época da pandemia, em 2020, né? E aí, assim, aqui em Brasília, na época da seca, tem muita formiga cortadeira, e elas fazem esses caminhos, esse da esquerda, vocês estão vendo que na grama tem trilhado um caminho mais profundo, né? Uma transamazônica de formigas, né? E que muitas vezes a gente está tão acostumado no nosso caminho, né? A sempre bater na mesma tecla, se estressar do mesmo jeito, ver a situação, e às vezes a gente precisa criar novos caminhos neurais, e que essa imagem da grama, um pouquinho mais verde, da direita, né, que vocês veem que tem um caminho tênue, até bifurcado. As formigas portadeiras aí estão começando um caminho novo. Então, a ideia do nosso encontro hoje é ajudar a aceitar radicalmente, buscar soluções de problemas e criar novos caminhos neurais para ajudar o cuidador, né? E, finalmente, bem brevemente, né, reestruturar os nossos pensamentos, né? As avaliações sobre a situação ou sobre os nossos familiares podem aumentar o estresse, que nem aquele exemplo que eu falei da senhora que ficava andando pela casa, né? A gente precisa lembrar das nossas competências. O cuidador, já estou cuidando, já estou fazendo uma série de coisas, eu tenho qualidades, então eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar de pedir ajuda. Eu preciso usar as informações que eu tenho para rever o que eu estou pensando sobre a situação. E lembrar sempre que aceitação e empatia são ferramentas que não vão solucionar tudo, gente, mas podem gerar um alívio e resolver momentaneamente uma questão. Então, vamos tentar. A doutora Lia vai falar um pouquinho mais sobre reestruturação cognitiva, né? Mas eu quis só pincelar isso. Quando eu estou falando de aceitação e empatia, eu gostaria
de propor para quem quiser participar comigo, uma breve prática de mindfulness, né? Mindfulness, como a Lia falou no início, né? A DBT, a terapia comportamental dialética, faz uma regulação da emoção de baixo para cima, usando o corpo, usando o momento presente, usando a imaginação, usando imagens. Então, eu queria fazer uma prática de bondade amorosa, é uma prática do budismo, tá? Adaptado, eu não sou budista, tá? As práticas de mindfulness não têm cunho religioso, né? Então, assim, e a maioria das religiões tem práticas semelhantes, é de rezar, orar pelo inimigo, orar pelas pessoas queridas. Então, a prática de bondade amorosa é mais ou menos o mesmo conceito. Então, quem quiser participar, eu vou conduzir uma prática bem breve, né? Então, eu vou pedir, quem quiser participar comigo, eu vou pedir para sentar, assim, com a coluna reta, mas não rígida, né? Isso é para não adormecer durante a prática. Você pode fazer de olhos fechados, mas se você não quiser fazer de olhos fechados, você pode fazer de olhos abertos, olhando para o chão, mais ou menos 1 metro na sua frente, e focando num lugar, num pontinho, e mantendo a sua visão ali para você não se distrair. Vou pedir para relaxar os ombros, o pescoço, a musculatura do rosto, apoiar os pés no chão, cruzando as pernas, apoiar as mãos nas coxas ou no colo, de uma forma bem relaxada, com os braços bem soltinhos, bem relaxados. E vamos começar. Eu convido que você faça uma respiração profunda e lenta para se ancorar no momento, deixando tudo o que não for o agora de lado. E deixe a sua respiração voltar para o seu curso natural. E eu convido você agora a trazer a imagem de uma pessoa que é muito querida para você, que você gosta muito, que é muito importante, que só de pensar nessa pessoa, o seu coração se alegra, se enche de ternura. Imagine essa pessoa, o rosto dessa pessoa olhando para você, sorrindo para você. Lembre-se, essa pessoa tem defeitos, tem qualidades. Permita-se sentir essa ternura, essa bondade, esse amor que você sente por essa pessoa. Veja se é possível. E se for possível, deseje na sua mente coisas boas para essa pessoa. Frases como: que você seja feliz, que você tenha saúde, que você encontre a paz. E agora deixa a imagem dessa pessoa ir. E agora tente visualizar-se. Visualizar você próprio. Veja se é possível você se olhar, se ver na sua mente, seu rosto. Lembrar que você tem dificuldades e defeitos. Que você também tem características fantásticas, fortalezas e qualidades. E que você vem numa caminhada muito, muito importante, uma missão muito importante. Veja se é possível você sentir bondade, compaixão, ternura por você mesmo. E se não for possível, tudo bem. Talvez um pouquinho de empatia, de aceitação seja o suficiente, seja possível agora. E veja se é possível você desejar para você mesmo. Que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu encontre a paz. E, finalmente, traga a imagem de uma pessoa com quem você tem tido um pouco de dificuldade nos últimos tempos.
pode ser o seu familiar, de quem você cuida, pode ser de outra pessoa. Eu sugiro que você não escolha a pessoa com quem você tem os piores problemas, as maiores dificuldades. Apenas uma pessoa um pouco difícil. Imagine essa pessoa. Lembre-se, essa pessoa tem defeitos e essa pessoa também tem qualidades. E veja se é possível, só se for possível, você desejar as mesmas coisas para essa pessoa tão difícil. Que você seja feliz, que você tenha saúde, que você encontre a paz. Eu convido você agora a focar de novo na respiração. Fazer uma respiração bem profunda e lenta. E aos pouquinhos vai mexendo o seu corpo como for necessário, talvez algum alongamento, mexendo os dedos, os pés das mãos. E quando você estiver pronto, abra os olhos e volte para o nosso encontro. Eu vou agora me silenciar, porque eu já falei bem muito, né? E vou passar a palavra para a doutora Aline. Olá novamente. Alguns já estavam conosco desde o início, alguns entraram mais tarde, mas o mais importante é que conseguimos superar a dificuldade com a parte do YouTube, sem poder estar lá, mas conseguimos migrar para cá, né, que será gravado para ser assistido depois. Então, eu tinha parado aqui na pirâmide de William Glasser, e lembrando do que a Cecília, tudo que ela apresentou, algumas coisas podem parecer, mas será que uma coisa que parece tão simples pode me ajudar? Então, a nossa sugestão é que experimente, por quê? Quanto mais eu experimentar, eu vou estar ajudando meu cérebro a aprender novas estratégias e me ajudar nos momentos que a minha amígdala cerebral entrar em desequilíbrio, né, e voltar realmente a buscar as alternativas. Então, da parte da TCC, tem aqui, eu agora estava lembrando, tem a noiva, que agora é esposa de um paciente, recentemente ela me disse, nós lhe apelidamos da rainha das figurinhas. E realmente, porque eu uso muito figurinha, eu uso muita figura nas apresentações, eu troco muita figurinha com os pacientes, porque eu acredito que ajude o nosso cérebro a entender melhor aquilo que nós estamos querendo colocar em palavras, que muitas vezes não é tão fácil assim. Então, o objetivo da parte da TCC é fazer acalmar, né, a nossa amígdala cerebral de cima para baixo. E há uma tendência frente às dificuldades que tem essa figurinha aqui, né? Está chamando. Olha aqui, cérebro. Ele não pode, porque ele está ocupado olhando algo ruim. E aí, por que eu uso muito as figurinhas? Porque muitas pessoas compartilham tudo, mas não param para refletir, não param para ver como que poderiam colocar aquilo em prática no dia a dia dela e que diferença poderia fazer, positivamente falando. E aqui, lembrando, são várias mãos que formam essa figura do cérebro. E é um objetivo aqui, né? Mesmo que um cuidador não esteja sendo cuidado pelas outras pessoas, como que nós podemos ajudar que isso possa melhorar? Então, como que eu posso trazer outras pessoas para me ajudarem, familiares, pessoas próximas, né? Como for. Um exemplo muito importante aconteceu na pandemia. Eu não recordo tempos anteriores onde as pessoas, vizinhos, pessoas próximas, se ofereciam para fazer compras de mercado para os seus vizinhos idosos que não podiam sair de casa. Então, é uma ideia que alguém teve, né? Passar de carro para comemorações na frente da casa de uma pessoa que não poderia fazer a sua festa. Então, como experimentar coisas diferentes, desculpa. E aí, o que nós precisamos, então? É praticar. E aqui é importante também que quando eu digo eu não consigo,
o meu cérebro vai dizer, ok, entendi. E quando eu digo, peraí, como eu faço para resolver isso? Né? Como a Cecília falou sobre resolução de problemas, como eu faço para resolver? O cérebro vai dizer, peraí, que eu vou procurar, vou buscar uma resposta. Então, como que nós vamos fazer isso? A ideia aqui, eu apresento aqui essas duas figurinhas, essas duas fotos, elas nasceram desse print que eu recebi há muito tempo atrás, que são duas meninas no mesmo jardim, e que diz, né, que tudo depende de como que nós olhamos uma situação. E essa é a questão. Quando nós entendemos o que uma pessoa pensa, o que ela faz todo sentido. E o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é que o nosso paciente, ou a pessoa, mesmo que não seja nosso paciente, entenda que existe mais de uma maneira de ver a mesma situação. E aí, o ponto de vista é uma questão de escolha. Às vezes a pessoa diz, mas eu não consigo ver coisas menos ruins. Mas vamos treinar, porque o cérebro ele se habituou àquilo, vou fazer diferente. Aí aqui, desde o início da pandemia, nós temos conduzido encontros pelo Zoom. 2020, 2021 foram muito mais frequentes, e a partir do final do segundo semestre de 2021, passaram a ser mais espaçados, mas nunca deixaram de acontecer. E aí, no recesso de final de ano de 2020, essas duas fotos foram tiradas. Aqui é da sala que eu utilizo no HUB, no Hospital Universitário aqui em Brasília. O estacionamento está vazio. Eu chego às 7 horas da manhã, em geral está vazio, mas aqui está totalmente vazio, porque era semana de recesso. E aí, o que era importante? Eu estava trocando mensagens com uma paciente que estava num grau de sofrimento, de tristeza, presa pelas suas preocupações. E aí eu tirei a foto, essa aqui é a grade na sala que eu utilizo, aí eu cheguei um pouquinho mais perto e tirei a outra foto sem a grade e mandei para ela. Eu disse, olha, nós temos que investir em quê? Ao invés de nós olharmos cada vez mais o que tem te deixado presa, sofrendo, com dificuldades em relação à situação, quais são alternativas que te libertem disso e que tu consigas ver outra coisa? E aí, para o meu presente, no recesso seguinte, então o recesso de 2021, na mesma janela, mesma semana de recesso, 100 carros no estacionamento, um arco-íris. E aí eu tirei a foto e disse, nossa, agora completou. É a mesma árvore do ano anterior, mas a do ano anterior tinha folhas. Final de 2021 ela não tinha mais, mas trouxe o arco-íris. Então, essa é a questão. Onde eu trabalho no HUB, ou no consultório, ou aqui na minha casa, eu tenho o hábito de ir à janela. Pode ser por 10, 15 segundos. As pessoas que me conhecem na UNB sabem que chegam na minha sala em alguns momentos e eu estou na janela. Então, eu estou olhando, eu não passo o dia inteiro lá, naturalmente, porque eu preciso trabalhar, mas é uma forma daquelas férias que a doutora Cecília falou do Improve. Às vezes as pessoas, não, eu preciso de férias. Aí as férias serão lá no final do ano. Não, eu preciso de férias diárias ou de férias semanais, e as férias podem ser assim, um momento. E aí o mais interessante da mesma janela é a do ano passado, do recesso de 2022. É a mesma janela. E aqui, quando eu compartilhei a foto com as minhas colegas só de equipe, a Feng disse, nossa, eu enxerguei um pinguim na neve. E eu disse, como assim? Eu não conseguia ver que o céu era a neve. Eu tive que me esforçar, porque aqui era a minha árvore de sempre, um pássaro, e o céu muito com as nuvens, né, deixando esse efeito neve. Mas o que isso tem a ver com a TCC e o que isso tem a ver com o cuidado com o cuidador? Nós precisamos nos treinar e nos habituar a ver como o nosso raciocínio está indo, checar se é mais saudável ou menos saudável e como que eu posso ver a mesma situação de uma outra forma e que seja melhor para mim, mais saudável. Aí aqui até ficou traduzido em armadilha de dedos, né? É o Chinese Finger Trap. Mas a ideia aqui é que no cuidado com o cuidador, muitas vezes eu, cuidadora, eu estarei
entre aspas, brigando comigo mesma, né? Puxando para cá, puxando para lá, pensando, preocupada. E aqui podem ser as mãos de duas pessoas. Então, tem uma pessoa que precisa ser cuidada numa família, e outras pessoas envolvidas, ao invés de o foco ficar o que pode ser feito para melhorar a situação, ficam tentando convencer as outras pessoas de que a forma que ela quer, acha e tem certeza que vai ser a melhor, no exemplo do banho que a doutora Cecília falou. E esse finger trap, essa armadilha aqui, quanto mais a pessoa puxa, mais ela aperta o dedo, ela trava, né? E quanto mais ela soltar, então, aproximar as mãos, aproximar as forças, parar essa briga, mais fica relaxado até para eu conseguir refletir melhor. Então, eu preciso também ficar atenta. Quais são as alternativas que eu tenho? E o que tem acontecido? Então, num livro da Pais e Filhos, da Solange Maria Rosset, ela traz uma figurinha, uma tira do cartunista Quino, que é da Mafalda. E ela diz o seguinte, que a Mafalda ensinava como ficar deprimido rapidamente. Ficar bem parado, sem se mexer, baixar a cabeça e só olhar o chão, respirar o mínimo possível e só pensar em coisas negativas. Então, ela garantia que era confiável, sem dúvidas, a pessoa rapidamente conseguiria ficar deprimido. Então, aqui é uma forma lúdica, mas é uma coisa muito profunda, que lá na década de 50 já estava chamando a nossa atenção. Opa, eu tenho que cuidar como que eu faço. Ah, mas eu não consigo, é mais forte do que eu não tenho vontade de fazer nada, eu estou esperando ter vontade. E nós sempre falamos, né, que a ação precede a motivação. Então, é importante fazer diferente. Independente se for depressão, se for ansiedade, se for medo, se for culpa, se for raiva. Se eu tenho feito de uma forma que não tem dado bons resultados, como que eu posso mudar? E aí, a dica aqui, para sair da depressão, é imprescindível fazer exercício com o corpo, acelerando a circulação da energia, olhar para frente, literal e metaforicamente, aprender a respirar ampla e plenamente, e escolher e controlar o que se pensa. E ela diz, é uma árdua e interessante tarefa. E aí essa é a questão, independente do que seja, como que eu posso ver aquela situação de uma outra forma? Lógico que a nossa amígdala ativada, sequestrando o nosso córtex cerebral, vai acabar mandando a mensagem, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tem alternativa, não tem saída, é desse jeito mesmo. Então nós vamos nos esforçar para isso. Lembrando do que, né, Leonardo da Vinci tem uma frase que eu considero fantástica, não se volte se a meta for as estrelas. Agora, o que é importante? Se eu tenho a meta, né, de cuidar da melhor forma da minha pessoa próxima que precisa da minha ajuda, mas eu não posso esquecer da máscara lá da Cecília, que eu preciso cuidar de mim. Eu ouvi recentemente de um paciente que todo mundo cuida de alguém, ou de alguma coisa, e é verdade. Só que o cuidado mais prolongado, ou em doenças mais complicadas, ou doenças que nós temos menos controle sobre a situação, se tornam desafios. Então, mesmo que não tenha ninguém que esteja cuidando de mim como cuidadora, o que eu tenho como meta de estrela, a minha meta como estrela, né? De o que eu posso cuidar, o que eu posso fazer diferente? Às vezes eu não posso gastar 1 centavo a mais naquele mês com coisíssima nenhuma, mas o que eu posso fazer que não tenha um custo que eu possa fazer ali, como eu dei o exemplo de ir na janela, ou mandar mensagem para alguém, ou perguntar por alguém, até contar para as outras pessoas que eu estou passando por aquela dificuldade, mas não para ficar na lamentação, mas contar, compartilhar e até solicitando uma ajuda dentro do possível. E muitas vezes as pessoas não se movimentam para ajudar porque imaginam que está todo mundo dando conta de fazer tudo. Então, como fazer essa parceria?
E aí aqui, né, os degraus estão perto para chegar aqui, e aqui a pessoa não conseguiu nem sair lá do solo. E aí aqui um slide que eu apresento com uma certa frequência, porque o que acontece? Recentemente também numa situação de doença em um paciente meu que estava enfrentando, e aí para a pessoa da família, uma pessoa próxima, super dedicada aos cuidados, e estava havendo uma dificuldade de compreensão. Um não compreendia o que o outro estava fazendo, naturalmente. Então, a ideia aqui é ter empatia. O que aquela pessoa está pensando, ligado ao que ela está sentindo, e por isso que ela está agindo daquela forma. Muitas vezes não é ela, é o sintoma dela, é a doença mal controlada, mesmo né, diabetes, o que quer que seja, aquilo está mexendo com ela, e a outra pessoa também, querendo ajudar, querendo fazer o máximo naquele finger trap, não faz assim, faz assado, não. Vamos também entender que pelo teu lado é muito difícil estar passando por isso, então é sentir empatia, mas não é ficar ali mergulhado naquela dificuldade, né? É o que nós vamos buscar de ação. Então, essa é uma parte bem difícil que a PADESC chama atenção. Muitas vezes as pessoas ficam na porção problema. Elas precisam, sim, não é fazer de conta que não está acontecendo nada de desagradável ou não saudável, está sim. Só que como nós vamos fazer diferente para levar a esperança realmente, né? Não, nós precisamos gerar esperança. E não é algo fácil, porque as pessoas, com o cansaço, com o estresse, vão ficando cada vez mais desesperançosas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou desesperançosa, porque eu tenho pensado tais coisas, tem acontecido tais coisas, está me gerando tal comportamento. Como que eu posso ver diferente? O que eu posso fazer diferente, então? E aí aqui eu também apresento em algumas dos nossos encontros, porque há uma interação, né? Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, que não tem como detalhar, porque nós estamos já muito avançados no horário, mas é uma técnica que busca isso, como se o abacate cinza, que é uma castanhola, né? Ele é, então, do meu lado esquerdo, não é sem querer, é de propósito, porque o nosso raciocínio, ele vai do esquerdo para o direito, então se eu inverto e concluo o meu raciocínio com o cinza, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, aqui, hoje mesmo, ouvi de um servidor, eu fiz tudo o que eu pude para a melhora do meu trabalho, do meu tratamento, da minha evolução, e estou pior, vou ter que passar de novo por um procedimento, não valeu nada daquilo. Se ele começa por aqui, nós vamos por aqui, no verde, mas se já fizesse tantas mudanças em tão pouco tempo, vamos saber o que será que aconteceu para fazer diferente. Que se inverter, fiz muitas mudanças na minha vida e não deu certo, estou tendo que passar pelo procedimento de novo. Eu vou ficar desesperançosa. E assim como eu tenho essa minha dupla de abacates, né, cinza e verde, as pessoas com as quais eu me relaciono também. Todas as pessoas têm o seu cinza e o seu verde. Então, por isso o farol de trânsito, porque nós precisamos ver, não é que eu não possa falar, não possa pedir algo, dizer não, fazer propostas, se eu estiver muito nervosa. Não é o ideal, mas eu vou observar o quê? O melhor dessa interação é quando todos estiverem com o verde mais ativado. Agora, em alguns momentos, uma das pessoas já está no cinza, então já é sinal de alerta. Só que nas situações difíceis, muitas vezes acontece o contrário. A pessoa já se encontra com a outra no vermelho, sem perceber. Então, a reação já vai ser mais ativada, ela já está com uma preocupação, ou não contou para os outros a sua preocupação. Então, aqui é um sinal de alerta. Como que eu vou interagir? E sempre lembrando,
Se aquela pessoa está agindo daquela forma, é porque ela pensa de uma forma que gera aquele comportamento. Não quer dizer que eu entendendo isso, eu vou ter que aceitar qualquer coisa, mas aí eu tenho como me monitorar e como me, assim, desenvolver a minha habilidade de dar a minha opinião, lembrando da minha parte, do que eu penso, do que eu sinto e como eu me comporto, né? Qual é a minha atitude. Aí, a importância, então a pessoa diz, ok, a partir de agora eu vou cuidar das coisas, eu sou uma cuidadora, então eu tenho que estar com as coisas, com meus objetivos todos na minha mão, a partir de agora está tudo decidido, vai ficar tudo em equilíbrio. E aí o que acontece? Nós tomamos, a população mundial toma decisões e algumas delas ela não consegue manter. E por que isso? Porque entram em ação as emoções que fazem com que a gente não consiga ver direito. Então eu decidi que eu realmente não vou mais achar que só eu sei como cuidar do meu familiar. Eu vou aceitar a opinião das pessoas, eu vou aceitar a ajuda das pessoas. Porque às vezes eu penso, não, eu tenho que dar conta, não é possível, eu preciso dar conta. E aí, na verdade, às vezes eu impeço que outras pessoas me ajudem. E como eu dei o exemplo, né, que na pandemia vários vizinhos, amigos, pessoas próximas fizeram compras para idosos, recentemente também eu sugeri isso. Às vezes não tem como nós termos mais pessoas para fazerem a ajuda de colocar a mão na massa para cuidar de um paciente, se ele estiver acamado, mais limitado. Mas eu posso propor, explicar a situação e pedir ajuda em outras coisas, né? Então, alguém que cuide do mercado ou da padaria, ou de alguma tarefa com uma criança que está com uma dificuldade na escola, ou eu moro longe, então como que eu posso ajudar? Eu ligo, eu mando mensagem, eu vejo o que eu posso resolver mesmo à distância. Então isso faz com que nós consigamos alcançar o nosso objetivo, que é esse bem-estar. Mas aí para isso, como eu dei o exemplo, o SINS ele vai estar presente sempre, e ele entra em ação, só que o nosso desafio é começar o raciocínio com o problema, seja ele qual for, e procurar concluir esse raciocínio com alternativas, com possibilidades, de uma forma saudável. Lembrando que aqui é a valorização de qualidades pessoais para melhorar a nossa estima. Então, eu sou responsável, eu sou cuidadosa, eu tenho princípios. E a massa, que é o que eu faço, né, da forma que eu consigo. Eu dedico meu tempo, eu realmente passei a pedir ajuda, eu flexibilizei um pouco, eu estava naquela queda de braço, eu queria que só fosse do meu jeito, eu passei a flexibilizar e ficou mais leve para todos. E aí, num livro do Robert Leahy, que ele fala de tomada de decisão e arrependimento, mas aqui serve para qualquer emoção, se nós pensarmos, mas no arrependimento, ele chama de cancel emotion, né, que é uma emoção que apaga e cancela o presente. Então, aqui cabe para todos nós. Qual é a emoção que, em alguns momentos, na interação das pessoas que estão cuidando daquela pessoa próxima, ou até a minha relação com aquela pessoa, qual é a emoção que tem me cancelado dali? Ao invés de eu estar ali com atenção plena ao presente, eu estou no deveria, no poderia, eu estou no passado, eu estou no futuro, eu estou tentando desfazer más escolhas, às vezes minhas, às vezes do outro. Né? Então, hoje eu até ouvi de uma pessoa, eu não conheço o paciente, mas ele tem passado por uma série de dificuldades, ainda culpando coisas de quando os pais eram casados, sei lá, 30 anos atrás. Então, é uma coisa, qual é a emoção que está deixando ele preso lá e está impedindo que ele aproveite aqui? Né? Aproveitar um sorriso, ouvir uma música com a pessoa que está ali acamada ou doente, ou mesmo se eu não posso ouvir com ela, colocar uma música mesmo baixinho, se for um banho rápido que eu tome, por exemplo. E buscar essa questão entre a autocrítica e a autocorreção, mas em qualquer, não para ficar de novo preso, né, refém das emoções em desequilíbrio. E aí também, o que nós podemos pensar e fazer diferente?
Eu vou agir como se, então assim, eu estou mega cansada, né? Eu hoje estou exausta, mas eu ainda tenho que chegar em casa e cuidar de uma pessoa doente ou que está passando por uma dificuldade, então eu já entro em casa no sinal vermelho. Então não é fingir, mas eu realmente vou entrar em casa, vou agir como se aquilo não fosse tão pesado. E muitas vezes parte disso é se eu conseguir deixar os outros problemas nos seus locais, né? Eu deixo os meus problemas de trabalho no trabalho, problemas com amizade na amizade, porque eu estou ali, de corpo inteiro, digamos assim. E aí muito a gente precisa ver, às vezes a pessoa está fazendo tal coisa, eu preciso ter curiosidade, por que que ela fez aquilo? Né? Que a Cecília falou, por que que ela estava fazendo birra para tomar banho no horário que a família resolveu? Porque não era o horário que ela gostava de tomar. Simples assim, ponto final. Dando para adaptar, sempre procurando uma interpretação benigna, que não é o julgamento, a interpretação maligna, né? Como ver aquilo de uma forma diferente. E muitas vezes eu estou com a emoção tão ativada que eu preciso me lembrar, espera aí, onde eu estou, com quem eu estou, quais são os meus valores e qual é o meu objetivo. Nem sempre, como a Cecília falou também no início, eu tenho como objetivo cuidar daquela pessoa, que às vezes nem foi uma pessoa tão próxima, às vezes não foi uma pessoa tão carinhosa comigo, ou tão dedicada a mim, mas o meu valor é maior, a minha família, ou o meu valor como pessoa é maior do que aquele objetivo. Então, tudo fica ligado e tudo fica mais leve. E sempre se perguntar, o que é que eu poderia estar fazendo agora, nesse momento, e que seja algo mais saudável ou mais leve? Aqui eu pedi autorização para essa pessoa para apresentar essa foto, porque aqui é um centro de convenções e quando estava começando um evento com mais de 1.000 pessoas, a luz acabou. Simplesmente, ela pensou, vão ser 20 segundos para o gerador voltar à luz, e não voltou, porque um carro tinha batido no gerador, ela não sabia, então demorou um pouco mais para voltar, digamos assim. E por que que eu coloquei essa foto aqui? Porque se vocês observarem, essas pessoas aqui da frente não estão muito envolvidas, elas não estão com as suas luzes dos celulares ligadas, mas elas estão ali. E às vezes não é porque elas sejam más pessoas ou desinteressadas, às vezes elas nem perceberam, elas estão aqui na frente e nem perceberam. Então, às vezes a gente precisa chamar essas pessoas, ei, pode me ajudar? E aqui, na verdade, pode ter que tenha uma luzinha só para me ajudar. Mas qual é aquela luz? Quem que pode me ajudar? E aqui no caso dela, ela teve que começar a fala de um encontro importantíssimo com luzes de celular, sem microfone, sem ar-condicionado. Então, era o que dava para fazer, né? Então, essa também é a questão. Muitas vezes nós idealizamos coisas e esquecemos do que é possível fazer naquele momento. Então, quais são as forças que eu vou pedir para me ajudar? E se eu não tiver nenhuma, quais são as minhas forças que eu vou investir para ficar mais forte e lidar com aquela situação? E aí isso é muito pessoal, digamos assim. E aí, nessa atenção ao presente, é o superpoder de fazer um pouco todos os dias. Então, esse é o objetivo. Vamos fazendo aos poucos, vamos juntando. Se nós focarmos só no tijolinho ou em toda a parede que tem que ser feita, já dá um desânimo. Se eu cada dia me exercitar de valorizar, é completamente diferente. E aí, além da atenção plena ao presente, né, que é mindfulness, eu tenho criado atenção ao presente e ao prazer. Mesmo que seja uma tarefa árdua, difícil, que eu não queria estar fazendo, mas eu consegui cuidar naquele dia, eu consegui providenciar tal coisa. É importante eu vibrar com isso. Puxa, mesmo com toda a dificuldade, toda a adversidade, eu coloquei mais um tijolinho nas minhas coisas. E está diretamente ligada com a estima e a confiança, como eu falei. E é um processo dinâmico. Não dá para eu achar que eu vou melhorar a minha estima e a minha confiança sentado, parado, não fazendo nada. Então, eu vou valorizar minhas qualidades pessoais, valorizar minhas conquistas, colocar num cofrinho. E não é para eu me achar melhor do que os outros. Sou eu e eu mesma.
né? Então, a estima com o verbo ser e ter, e a confiança, que são as nossas ações. E aí agora estamos super avançados na hora, super mega, mas aqui é um acrônimo do Bernard Ranger, que eu sugiro, que tem na internet, né, o texto, tem até um vídeo do nosso canal do YouTube, que é o Acalme-se mesmo, e é entendendo que é um acrônimo que dá para ser feito em muito tempo e dá para fazer em segundos. Então, a questão inicial é aceitar a emoção, seja ela qual for, e a situação. Não é concordar ou achar bom, mas é aceitar, é o que eu tenho para hoje. Contemplar as coisas à minha volta, porque às vezes eu estou tão no meu sofrimento que eu não vejo as outras pessoas, as outras oportunidades. Agir como se eu estivesse equilibrada, mas como? Como é que uma pessoa que estivesse lidando bem com aquilo faria? O que que ela pensaria, né? E como que ela se sentiria ao conseguir fazer? Libertando o ar dos pulmões no meu ritmo, mantendo os passos anteriores, examinando os meus pensamentos, sorrindo, porque o sorriso acalma a amígdala cerebral, a minha e da pessoa com quem eu estou conversando, e o espere o futuro com aceitação. Teremos problemas, essa é a regra, né? Mas como aprender a lidar? E como eu falei aqui, que tem no pôster, sempre com resumos, procurando imagens, frases, que são os cartões de enfrentamento, e como fazer. Aqui é o nosso, isso aqui é um grupo, né, do WhatsApp, só para mensagens ligadas aos tópicos mesmo. Aqui o Mentalflix no Instagram, aqui o Mentalflix no YouTube, não confundir hoje as marcas, né? Aqui nós teremos um encontro em março sobre felicidade, que é muito difícil, todos nós buscamos, para cada um de nós tem um conceito, um conteúdo, uma ideia, né? E a ideia é construir possibilidades, né? Então, dentro do que é possível. Então, agradecemos imensamente, vou sair aqui interromper o compartilhamento e devolver a palavra para Cecília. Pronto. Muito obrigada, Lia, muito obrigada.